Boa noite, noite de frio em Curitiba. Vou baixar o som aqui. Frio, né? Frio. Nem sei quantos graus está agora, mas deve estar uns 5, 6 graus. Talvez não a medição normal, mas a sensação térmica deve estar em torno disso. Tá bastante frio, a temperatura não caiu, ela despencou realmente. Tem uns gatos correndo aqui para se esquentar. Eu cheguei agora há pouco do trabalho. E vim ler aquilo que eu gosto e que eu sei fazer. Acho que eu sei, pelo menos. Não vou me alongar muito, não. Eu sei que a última eu acabei ficando bastante tempo porque eu fui contar a história do mendigo, daquele que eu quis representar e quis viver a experiência. E acabou se alongando um pouco. Mas para quem não acompanha e não sabe, né, do que eu faço e do que eu gosto de fazer leituras de primeira, sem ler antes o texto e ler conforme está escrito. E eu estava lendo sempre poemas e agora eu queria algo diferente para ler. E toda a história que está na primeira live, né, domingo passado, sábado passado, eu acho que conta um pouco do que eu fiz e do que eu estou vivendo agora. E eu ganhei um livro da Malu, que é o Momento Espírita, volume 7. E eu falei, cara, eu quero ler isso agora. Quero ler algo que traga algo relevante ou algo diferente. Eu já li na primeira live 2 poemas. Dois textos, tá? Do capítulo desse livro que fala de amor, que foram Saber Morrer. O título do capítulo é Amor. E o primeiro texto do capítulo fala de saber morrer. Fora? Não. Totalmente dentro. Totalmente dentro do tema de amor, saber morrer. E o segundo era vivendo em plenitude. Se eu tenho que saber morrer, eu tenho que saber viver também. E aí na última live foi do novo capítulo, que é Amor ao Próximo. Ele tem 5 textos. Eu li 2 essa semana. O primeiro é o É Preciso Agir, que começa e que é baseado num texto do Bertolt Brecht, né, alemão. Diretor e produtor e escritor de teatro, que fazia questão de que as pessoas... Ele queria, na verdade, quebrar uma coisa que o teatro sempre busca, que é... A palavra fugiu à cabeça agora, porque minha cabeça não funciona muito bem. Mas a identificação com o texto, a identificação, catarse, a palavra é catarse. Brecht quebrava isso, porque ele colocava no meio da cena uma pessoa com um cartaz explicando, né? Porque a grande coisa da catarse é você se identificar com o texto, se identificar com o que está sendo dito.
E o Brecht fazia questão de deixar claro que aquilo era teatro, aquilo era texto, não era vida, não era verdadeiro, né? E esse texto aqui, que baseado num poema do Brecht, desculpem, que foi apropriado por um autor que se dizia cristão e tal, que depois disse que não, e isso é lá da minha infância e adolescência, então minha infância e adolescência faz 40 anos, que escreveu o livro Deus Negro, que depois disse que era uma pesquisa que não tinha nada a ver com aquilo que ele disse. E ele começava, né, um dos poemas era aquele clássico que a gente já viu em muitos lugares. Primeiro levaram os negros, mas não me importei, eu não era negro, e assim vai, assim por diante. O segundo texto era tratar como irmão. Lembre que a gente está lendo o capítulo Amor ao Próximo. E o tratar como irmão me levou a uma história na semana passada, que foi a história de quando eu quis, né, me colocar como um morador de rua, tá, em um evento da igreja, para sentir como era isso. Eu sou ator, diretor de teatro, para quem não me conhece, e eu quis saber como era isso. Eu venho da Renovação Carismática Católica e lá eu comecei teatro e lá eu comecei a fazer arte de verdade. E tiveram 2 textos então, né? Esse capítulo tem mais 3 textos e eu vou ler os 3 agora, para a gente tentar falar um pouco sobre isso. Dentro do tema Amor ao Próximo, que é o título do capítulo, vamos falar o seguinte. Próximo texto, uma doação insignificante, que diz o seguinte para a gente. Ela passa pelo conjunto residencial 3 vezes na semana. Quase todos a conhecem. Faça frio ou faça sol, ela anda pelas ruas empurrando o seu pesado carrinho, recolhendo papéis, latas, vidros, tudo que possa ser vendido para a reciclagem. Nunca está zangada. Quando perguntamos se ela consegue sustentar a família daquela forma, diz: sim, graças a Deus. Quando lhe indagamos a respeito dos filhos, ela nos informa que sua filha está casada, tem um bebê, que eles têm dificuldades para suprir todas as necessidades da criança e por isso ela auxilia o casal. Também diz que tem um menino de 8 anos que está na escola. Já nos habituamos a guardar tudo separado para lhe facilitar a tarefa: metal, vidro e papel. Se todos fizessem isso. Ela chega e vai recolhendo tudo e agradece. Agradece por lhe darmos nosso lixo. Repetir. Agradece por lhe darmos nosso lixo. Dia desses, resolvemos lhe oferecer algo mais. E lhe entregamos uma bandeja com 4 copos de iogurte. Nossas crianças já estão enjoadas de seu consumo. Essa podia ter pulado, né? Mudamos de marca, compramos com polpa, depois com pedacinhos de fruta para variar. O rosto da mulher se ilumina. Meu filho vai adorar isso, diz ela. Dias depois, nos conta da alegria do seu menino ao tomar um a cada dia. Como se fosse uma sobremesa, uma recompensa, algo especial. E nossos filhos, cansados de se servirem sempre das mesmas coisas, desejando algo diferente porque vivem fartos.
Mas uns dias e, porque fosse feriado, o garoto acompanhou a mãe nas suas andanças. Ao nos ver no portão, foi apontando. Foi aquela dona que deu pra gente o iogurte, mãe? E ao sinal afirmativo, correu em nossa direção agradecendo e dizendo como ficara feliz. 4 dias de felicidade. Tomei devagarinho, disse ele, para sentir bem o gosto e não esquecer por muito tempo. Agradeço demais. Um gesto tão simples, algo tão pequeno e fez tanta diferença. 4 dias de felicidade para um menino que não passa fome, mas tem vontade de comer algo diferente. Como nossos filhos que se levantam saciados da mesa e perguntam: o que tem mais para comer? Ou, em meio à tarde, estou com fome, o que tem para comer nesta casa? Mas eles não desejam pão com manteiga. Querem algo especial ao paladar. Será que, olhando essas crianças que vivem em casebres quase a desabar, ou que acompanham os pais nas longas jornadas catando lixo pelas ruas, pensamos que elas têm desejos especiais? Vontade de comer chocolate, de tomar um sorvete, um hambúrguer, fritas, iogurte. Afinal, o que apreciam os nossos filhos? Eles também. É hora de pararmos de dar somente o pão, sopa, para saciar a fome. É hora de dar algo a mais, um capricho, mas que ilumina os olhos da infância. Os filhos da pobreza têm sonhos como os nossos filhos, têm vontades exatamente como os nossos. Pensemos nisso e nos tornemos mais sensíveis. Podemos começar tendo em nosso carro ou na bolsa um chocolate, uma guloseima extra para oferecer a um deles, que encontremos pelas calçadas, pelas ruas. E quando nos dispusermos a atender às necessidades dos carentes sociais, quando pensarmos em cestas básicas, pensemos nas crianças. E coloquemos algo mais, uma barra de chocolate do especial que gostamos ou nossos filhos apreciam, um suco que acabou de ser lançado, bolachas recheadas de boa marca, enfim, tudo aquilo que gostamos, tudo aquilo que costumamos comprar para os nossos filhos. Porque afinal, a diferença entre aquelas crianças e as nossas é somente que elas não estão em nosso lar. Pensemos nisso. Redação do Momento Espírita. Eu às vezes tenho conversado com pessoas e falando sobre caridade, sobre doação. Nós pensamos que uma cesta básica deve se compor somente de arroz, feijão, macarrão, farinha. O básico do básico. Mas se alguém nos pede, poxa, me compra um iogurte. Pô, meu, por que você quer um iogurte, cara? Quer um pacote de feijão? Que vai ser praticamente o mesmo preço? Eles não têm direito a comer uma bolacha recheada? A tomar um iogurte? Um dia em São Paulo, lá no bairro da Liberdade, onde eu morei, na Baixada do Glicério, até estava falando nisso agora há pouco. Eu cheguei no mercado e aí um senhor sentado, um rapaz mais novo que eu, sentado na porta do mercado pedindo, moço, o senhor pode comprar um pacote de bolacha para mim? Porque a gente vai ficar ali no albergue, tinha um albergue muito grande lá próximo. A gente fica ali no albergue, a gente não pode levar comida, nada para fazer lá dentro.
Mas a gente queria um pacote de bolacha, só para, né, comer agora à noite, já era começo de noite. Eu falei, mas você quer só a bolacha? Ele falou, só a bolacha. Eu falei, então espera aí. Era para ele e para a família, não era para ele só. Eu entrei no mercado, ia comprar algumas coisas para mim, até esqueci o que eu ia comprar para mim. Comprei um pacote de pão, um pote de maionese, uma caixa de leite, um achocolatado e 2 pacotes de bolacha. Um pacote de bolacha recheada e um pacote de biscoitos um pouco maior e tal. E entreguei para ele. Não era o que ele tinha pedido. Mas, cara, eu compro isso para minha casa. Eu compro uma bolacha diferente para minha casa, para eu comer às vezes. Por que essa pessoa que está lá pedindo não pode ter a mesma coisa? Porque ele merece somente o básico do básico? Não, né? Vamos pensar na caridade de uma forma diferente. Próximo texto. Uma dose de bom ânimo. Que fala o seguinte. Ele nasceu no ano de 1904, na Áustria. Sua infância foi embalada pelas doces valsas vienenses. Logo, seu prazer pela música lhe tomaria horas infindáveis de estudo. Tornou-se maestro. Quando a Áustria foi ocupada pelos nazistas, ele, por ser judeu, foi preso. Sofreu tantos maus tratos que quase chegou a desejar a morte. Foi enviado para um campo de concentração, com várias costelas quebradas pela violência com que fora literalmente jogada no caminhão que o conduziria. Ele, junto a outros tantos, ficou durante 19 horas perfilado em um enorme pátio. Ele, junto a outros, ficou durante 19 horas perfilado em um enorme pátio, à espera de que decidissem o que fariam de sua vida. Depois de ouvir a voz metálica que lhe assinalava o destino, a partir de então, ditando normas, regras, ordens, seguiu para um dos barracões. Sentou-se e, sem dar-se conta, pôs-se a assobiar uma canção. Em pouco tempo, os demais prisioneiros o cercaram a ouvi-lo emocionados. Ele nunca soube o que levava a cantar naquele momento, mas, percebendo como a música influenciava o ânimo dos companheiros de desdita, teve a ideia de formar uma orquestra. Havia somente um violino e um violão em todo o campo. Contudo, eles construíram outros violinos e todo domingo à tarde, durante alguns parcos momentos, eles podiam se deliciar com sons retirados dos rústicos instrumentos. Embora todos eles considerassem que jamais sairiam vivos daquele lugar, o maestro colocou música nos versos compostos por um colega que morreria naquele mesmo local de horrores. Com emoção, a canção tomou conta do campo. Era como se um sopro de vida renovada enchesse o peito daqueles homens magros, sofridos, maltratados. Com lágrimas nos olhos, eles cantavam todos os domingos. Assim foi por todo o tempo em que o maestro esteve preso. Ele conseguiu ser libertado graças a providências tomadas por seu pai. A mensagem de bom ânimo que espalhou pelo campo de prisioneiros jamais foi esquecida. Quando a desesperança parecia invadir a todos, alguém se recordava da canção e começava a cantá-la. De seus anos de cativeiro, o maestro trouxe a lição de persistir e lutar sempre, realizando o melhor pelo seu semelhante. Ainda nos anos 90, ele agora na América, famoso e aplaudido, dedicava-se a levar a música sinfônica para as escolas públicas, a fim de que as crianças pudessem, desde cedo, entrar em contato com os grandes mestres e descobrir os valores da música.
A vida do maestro é uma lição de perseverança para todos nós. Bastante idoso, portando no corpo as marcas dos anos da guerra, ele não deixou de reger, ensinar e transmitir alegria. É também lição de que onde estejamos, sejam quais forem as condições, se desejarmos fazer o bem, sempre o poderemos realizar. Cada um de nós é colocado no lugar apropriado para melhor servir. Muitas vezes, dadas as dificuldades de que nos vemos cercados, deixamos de operar o bem, justamente alegando empecilhos e percalços. Entretanto, a criatura que verdadeiramente mantém o ideal de realizar o bem ao seu semelhante o faz, independente de qualquer circunstância. Redação do Momento Espírita com base em vídeo de treinamento intitulado Desistir Jamais de Se Amar. Às vezes a gente pensa, tô tão full de IDO, que como eu posso ajudar? Porra, já tô ferrado, não tenho mais nada. Como eu vou ajudar? O que eu posso fazer? Posso, e muito. Ninguém tá tão ferrado que não possa fazer nada por outra pessoa. Sempre tem alguém mais ferrado que a gente. Triste, muito triste isso. Principalmente quando as pessoas dizem, você tem que pensar que pessoas estão muito piores que você. Cara, que merda! Isso não é palavra de ânimo. Isso é para deixar pior ainda. Cara, se eu tô me achando ferrado, eu sei que tem pessoas muito piores, numa situação muito pior que eu, que esperança eu tenho? Aonde vem a esperança? Em saber que o meu problema não é tão grande, tem gente com muito mais problema que o meu. O ideal é que ninguém tivesse os problemas. Que todo mundo conseguisse viver bem. E não se consolar porque alguém está pior que eu. Eu tinha que me alegrar que tem pessoas melhores que eu. E se tem pessoas melhores que eu também posso chegar lá. Se alguém conseguiu, eu também posso conseguir. E não me consolar, porque eu ainda estou melhor que muitas pessoas. Pensa nisso. E o terceiro texto desse capítulo, que aí encerra, que fala de uma vitória real, que diz o seguinte: o hábito de sonhar é inerente ao ser humano. Todo homem sempre possui algum projeto a realizar. E como tem? Nas várias fases da vida, os sonhos se sucedem. A cada vitória surge um novo projeto. É bom que seja assim, pois a esperança de um futuro melhor dá colorido à vida. Todos os sonhos ligam-se ao desejo humano pela felicidade. É na busca do bem-estar e da plenitude que o homem se aprimora. Sem sonhos e metas para alcançar, o espírito humano fenece. Entretanto, é preciso reconhecer que a finalidade da vida não se cinge a aspectos materiais. Basta um lançar de olhos pela existência humana para constatar a sua transitoriedade. Tudo que se vincula à matéria é passageiro. Por maior que seja a beleza física de alguém, ela passa. A mais vigorosa saúde gradualmente periclita. A fortuna é caprichosa e troca de mãos com frequência. Ninguém consegue levar sua riqueza ao desencarnar. As posições de prestígio
perdem importância ou passam a ser desempenhadas por outros. Nada garante que os familiares e amores de alguém ficarão ao seu lado até o final da vida. As pessoas mudam de cidade, trocam de emprego, descobrem novas afinidades e interesses. Ademais, inevitavelmente alguém morre primeiro. Enfim, há sempre um certo destroçar e despedaçar envolvendo a vida na Terra. Essa realidade não constitui crueldade da natureza. Repetindo, essa realidade não constitui crueldade da natureza. Trata-se apenas de um lembrete ao homem de que ele está aqui, mas não é daqui. É bom e útil que se ocupe com o mundo que o rodeia, que faça o possível para viver bem, mas não pode colocar todas as suas expectativas em algo transitório, sob pena de cruéis decepções. Quem reflete facilmente conclui que a felicidade plena não é possível na Terra. Aqui sempre haverá um elemento de instabilidade a causar aflição. Contudo, o desejo da felicidade é inerente ao homem. Importa, pois, descobrir metas cujo alcançar de fato conduza à plenitude do ser. Essas metas nada podem conter de instável e incerto. Consequentemente, não podem se vincular a questões transitórias. Tendo em vista que todo homem cedo ou tarde morrerá, é preciso descobrir quais tesouros ele poderá levar consigo. Por certo, não são riquezas, títulos, posições e honrarias. O Espiritismo ensina que os espíritos encarnam e reencarnam infinitas vezes, com o propósito de se aperfeiçoarem. Ao final do processo, todos serão plenos de amor e sabedoria. Coerentemente, uma meta realmente importante em termos de vida imperecível liga-se ao alcance desse propósito maior. Todas as outras vitórias, grandes ou pequenas, são passageiras. O homem, consciente de sua destinação superior, compromete-se com o burilamento do próprio caráter. Ao falar sobre o amor ao próximo, Jesus indicou o caminho. É preciso fazer ao semelhante o que se deseja que ele nos faça. Repetindo. É preciso fazer ao semelhante o que se deseja que ele nos faça. Alguém egoísta não consegue tratar o próximo como gostaria de ser tratado por ele. Afinal, sempre se considera mais importante do que os outros. Assim, uma meta digna de ser buscada reside na eliminação do próprio egoísmo. A sua conquista pressupõe aproveitar todos os embates do viver para desenvolver a solidariedade e a compaixão. O aprendizado dessa lição constitui uma real e importante vitória na jornada espiritual. Ela liberta o espírito das dolorosas injunções materiais e o candidata a experiências sublimes. Pense nisso. Redação do Momento Espírita. O próximo capítulo fala desse cara, Deus, que pode ser o Deus cristão, Deus Pai, Criador, pode ser o Deus Buda, o Deus seja lá quem for. Mas é aquele que te indica o caminho, através de muitas coisas. E eu vou dizer para vocês aquilo que eu acho sobre o caminho, que é a minha opinião,
E não é verdade, não é minha verdade, é a minha opinião. E não é uma verdade. A base de todas, e da maioria não, de todas as religiões, tá? Não de algumas seitas, não de algumas igrejas que pregam, na verdade, o crescimento financeiro e a ganância e tal, não é a mesma base. A base das religiões sérias, das seitas sérias, que se preocupam com pessoas, é o amor. E não aquele amor que é o primeiro mandamento da Igreja Católica, daquela tábua dos 10 mandamentos. Não é o amor a Deus sobre todas as coisas. É o amor ao próximo. Boa noite, Rosana. Tudo bem aí em São Paulo? O amor de verdade, base de todas as religiões sérias, é o amor ao próximo. É amar o outro sem perguntar, sem se importar quem ele é, o que ele é. Sem se importar qual a sua opção sexual, qual a sua cor, qual a sua religião. E desculpa, não é opção sexual. Desculpa. Velhas coisas que a gente fala. Sexualidade não é opção. Não é escolha. É da vida, é nossa. Independente de quem seja, amar sem cobrar, amar sem exigir nada em troca. O padre Marcelo Rossi fala do amor ágape. O padre Fábio também fala de amor ágape. E aqueles que amam realmente falam desse amor. Não é nem amor de irmãos, é amor de pessoa. É amor de amor. E é isso que a gente deve buscar. Amar. Não importa. Não importa quem seja. Não importa nada. É um ser, é uma pessoa, é alguém. E precisamos amar. Se seguíssemos esse mandamento, esse dogma, essa lei, o mundo seria muito diferente, né? A gente sabe disso. Tudo bem que é difícil. Amar incondicionalmente, amar por ser alguém, por ser uma pessoa, é difícil. Mas a gente pode. E a gente pode ter empatia. E uma coisa que eu sempre digo, que algumas falam de forma errada, pelo menos na minha opinião, que empatia é sentir a dor do outro. É impossível, você nunca vai sentir a dor do outro. O outro sente a dor dele, eu sinto a minha dor. A empatia é acolher a dor do outro. Não é compreender, mas é saber que o outro tem a dor dele, a dor é a dor do tamanho que ele sente. Pode ser nada pra gente. Tá? Um cortezinho na ponta do dedinho
Para mim pode ser nada, eu tenho bastante resistência à dor e eu sinto muito pouco a dor. Então para mim um corte no dedinho é nada. Para alguém vai ser o fim do mundo. Eu lembro que alguns anos atrás eu fiz um corte nesse dedo. Aqui, fui cortar uma carne que estava congelada, a faca escapou e fez um corte. Na hora eu vi que era um corte profundo, né? Eu estava em casa preparando comida. E aí eu fui para minha enteada que estava no quarto, eu falei: Vitória, você pode me levar no posto de saúde, no pronto-socorro? Ela falou: por quê? Eu falei: eu cortei meu dedo e eu acho que eu vou ter que dar pontos. Ela falou: mas como você cortou o dedo? Eu cortei com a faca, passou aqui, cortou e eu acho que vai ter que dar pontos, porque é um corte bem profundo. Ela falou: você nem gritou? Eu falei: não, porque não foi tanta dor. E dei 3 pontos e eu perdi parte da sensibilidade porque afetou o nervo do dedo. Mas, cara, esse corte que eu dei 3 pontos no dedo, para mim não foi nada, eu não sentia dor. Eu me preocupei em ir dar pontos porque eu vi que era profundo e precisaria dar pontos para cicatrizar melhor. E a minha enteada falou: poxa, você nem gritou, eu tinha gritado um monte. Porque a dor dela é diferente da minha. Então não julgue a dor do outro. Acolha e aceite. E ame o outro. Simplesmente por ele ser quem ele é. Por ele ser uma pessoa. Por ele ser alguém. Alguém que merece. Não, merece é muito ruim, porque não é por merecimento isso. O amor não busca merecimento. O amor ama. Eu, como cristão católico, de base católica, entendo que Deus me ama por eu ser. Não pelo que eu faço, não pelos meus títulos, não por merecimento, mas porque eu sou. Se a gente acredita, sou seu filho. E eu não tenho o que fazer por merecer. Ele me ama. Se eu amar o próximo com um pouquinho do que ele me ama, ele já fica muito feliz. É isso. Falei demais já, né? A gente começa a falar e é isso, gente. Por hoje é isso, essa é a reflexão. Já é bastante tempo, muita gente não tem paciência para ver tudo isso, né? Mas é isso que eu queria dizer hoje, tá bom? Bom fim de semana para todos vocês. Amanhã eu devo fazer uma live de manhã para fazer o sorteio da minha rifa da bike, rifa dos meus quadros, tá? Tem a postagem aí, tá vencendo, vai acabar já. Eu fiz 150 números, vendi 35, né? Me ajudou bastante. E amanhã eu vou fazer uma live para sortear, né, os 3 quadrinhos. Né? As pessoas que compraram vão concorrer. Se você não comprou ainda, compre até amanhã, tá bom? E aí, depois eu vejo a próxima live com mais textos do livro. Os poemas vêm depois, tá, Rosana? Vou ler você novamente ainda, tá? E os poemas vêm depois. Agora eu vou terminar de ler esse livro com todos. Tá bom, gente? Beijos para todos. Tenham um excelente fim de semana. E até a próxima. Até amanhã de manhã, tá? Pra quem quiser ver a live do sorteio. Beijos.